Quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor, desejando a todos a bênção do Senhor, a paz, a providência que só Deus pode lançar sobre nós em nome de Jesus. Queremos orar em nome de Jesus, para podermos, assim, após a oração, estarmos buscando a presença do Senhor, ouvindo a voz de Deus através da transmissão da sua palavra em nome de Jesus, como baluarte, como refresco, um refrigério para as nossas almas, em nome de Jesus. Oremos. Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor tem sido bom para conosco. As situações deste mundo criado pelo Senhor não são boas. Temos vivido tempos difíceis, mas em tudo podemos contar com o Senhor. Obrigado porque até aqui já estamos vencendo mais a metade de uma semana e o Senhor nos tem ajudado em nome de Jesus. Queremos agradecer e pedir ao Senhor que continue nos ajudando, porque sabemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, e que só o Senhor para nos dar a direção e providenciar aquilo que precisamos para vencer um dia após o outro, Pai. Coloca, Senhor, a Tua igreja alerta nesses tempos difíceis, que ninguém venha vacilar, ninguém venha ficar desmotivado, Pai, com pensamentos pessimistas, mas que em tudo o Senhor motive o Teu povo, a Tua igreja, para que possamos estar, Pai, na dependência do Senhor e buscando a direção do Senhor a cada dia, Pai. Porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, deste mundo criado pelo Senhor, mas principalmente das nossas vidas, Pai. Segundo a Tua boa vontade, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, e agora quando estaremos, ó Pai, na transmissão da Tua palavra, refletindo sobre a Tua palavra, que o Senhor nos oriente, nos conduza e nos abençoe através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queremos refletir sobre o tema consequências da desobediência. Consequências da desobediência. O texto hoje que vamos utilizar para pensarmos um pouquinho sobre esse tema é o capítulo 2 do livro do profeta Jonas, que diz assim, capítulo 2 do livro do profeta Jonas, são apenas 10 versículos, vamos lê-lo todo em nome de Jesus. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. E agora vamos pensar um pouquinho nesse contexto de Jonas, sobre esse tema, consequências da desobediência. Primeira coisa que quero parar para pensar com você aqui é que com certeza, se não todos, quantos poderão estarem nos ouvindo na transmissão desta mensagem, é que se não todos, mas a maioria conhecem bem, essa história do contexto do livro de Jonas, e que a princípio nós vamos ver no capítulo 1, de que veio a palavra do Senhor a Jonas e que dizendo para ele, convocando Jonas para ir à grande cidade de Nínive e clamar sobre aquela cidade, pela malícia dela, para que os moradores ali de Nínive se arrependessem dos seus pecados, das suas más obras e se voltassem para Deus. Mas a palavra vai dizer que Jonas, ele
agora ele se levanta após ouvir a voz do Senhor e ele tenta, como se pudesse fugir da presença de Deus, como se pudesse fugir da face do Senhor, e ele ali descendo para Jope, ele pega um navio que ia a caminho de Tarsis, pagou ali, entrou, desceu para dentro dele e foi ali a caminho de Tarsis. Mas aí a palavra diz que Deus ele manda ali um grande vento, fez um mar revolto, ali uma grande tempestade, e o navio que ele estava já prestes a se quebrar. Os marinheiros que ali estavam, possivelmente de algumas nações, ficaram atônitos, ficaram amedrontados, e agora cada um começa ali a orar o seu Deus, E aí Jonas estava lá cochilando. E agora, falaram para Jonas: ora você também, ora o teu Deus para que isso tudo passe. E diz a palavra que tiraram sortes ali para ver, se os seus deuses, na realidade, pudessem revelar o que estava acontecendo. E Jonas vai esclarecer que ele tinha convicção de que ele era hebreu. Quando foi perguntado quem era ele era hebreu, e de que tudo quanto estava acontecendo era por culpa dele, porque ele sabia que estava desobedecendo ao seu Deus, ao Senhor Jeová, o único e verdadeiro Deus. E agora, o que vamos fazer? Disseram os marinheiros. E a resposta de Jonas para eles foi: me lancem ao mar, ou seja, me peguem e me lancem ao mar. Porque ele tinha consciência do seu erro, ele tinha consciência das consequências de por que Deus mandou aquela tempestade ali no mar, porque o barco estava quase, na realidade, tombando ali, quase havendo naufrágio. E aí, que faremos? E Jonas agora ele se levanta e diz: lançai-me ao mar, e se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E quando eles lançam ali Jonas ao mar, e aí todos clamam ali, e para não perecerem, levantaram Jonas, lançaram ele ao mar, porque estavam tementes ali, ofereceram sacrifício ao Senhor, ao verdadeiro Deus, fizeram votos a Deus, e aí Deus vai e faz com que Jonas se depare ali com um grande peixe, e o grande peixe vai e traga a Jonas, e a palavra vai dizer no versículo 17 do capítulo 1, dizendo assim: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E é aí que começa justamente essa parte desse contexto de que nós acabamos de ler o capítulo 2, de que Jonas estava no ventre do grande peixe. E a primeira coisa que o texto demonstra é que Jonas, quando está lá na barriga do grande peixe, como desobediente a Deus, ele agora ora ao Senhor, seu Deus das entranhas do peixe. Quando lá ele estava, agora ele ora ao Senhor. A primeira coisa que quero dizer para você aqui é que a desobediência a Deus, ela sempre vai trazer angústia, sofrimento, tristeza sobre a nossa vida, mal-estar sobre a nossa vida. Jonas, certamente, ele não orou para tomar aquela posição que ele tomou, de que quando Deus agora dá a ordem para que ele fosse a Nínive, e estivesse ali pregando o arrependimento sobre aquele povo, ele não pensou, ele não orou certamente a Deus, mas ele tomou uma posição propriamente dele, tomou a direção dele, não a direção de Deus, e porquanto padeceu, fez com que aqueles marinheiros padecessem também juntamente com ele ali no barco. Eu quero lhe dizer uma coisa em nome de Jesus: muitas vezes acontece isso com a nossa vida, Muitas vezes nós, uma situação em que sabemos que Deus está nos motivando, Deus está nos dando uma ordem, Deus está realmente nos convocando para alguma tarefa, e às vezes nós, por não querermos efetuar aquela tarefa, porque diz o contexto histórico que Jonas conhecia bem quem eram os ninivitas.
um povo mau, um povo sanguinário, um povo que certamente aí era violento por demais. A história dos ninivitas era uma história de crueldade contra os outros povos, mas certamente nem por isso o contexto histórico vai dizer que Deus deixou de olhar a princípio para este povo, dando toda a oportunidade para que eles se arrependessem, se voltassem para Deus, como todos nós um dia tivemos também, né? Os nossos delitos e pecados, e Deus, pela sua grande misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados e se voltar para Ele em nome de Jesus. Mas quero te dizer, uma grande falha de um profeta de Deus de tomar uma direção, uma posição que não era aquela que Deus esperava e que queria da vida dele, e aí certamente vai trazer angústia, vai trazer sofrimento, vai trazer mal-estares, e o pior de tudo é que nem sempre isso vai acontecer propriamente só conosco. Às vezes, nisso que nós estamos nos envolvendo através da desobediência a Deus, também aqueles que se relacionam conosco, que nos acompanham no dia a dia, também poderão vir em sofrer por nossa causa. E é o que estava acontecendo ali no momento, naquele mar bravio, naquele mar revolto, ao qual o barco estava para naufragar, e Jonas estava ali como um que estava ali adormecido na realidade, né? E quando ele tem conhecimento daquilo que estava acontecendo, a luz acendeu. É por minha causa, porque eu desobedeci a Deus, não aderi ao mandato de Deus, e isso trouxe angústia, isso trouxe sofrimento, não só sobre mim, mas estes marinheiros estão sofrendo por causa de mim. E ele toma atitude agora, né, de alguém realmente que tem uma postura de reconhecer o seu erro, o seu pecado, e ele dá ordem ali aos marinheiros, né, dizendo para eles que aquilo que estava acontecendo, o mar revolto, era por sua causa, pela desobediência dele ao seu Deus. E agora ele dá ordem para aqueles marinheiros lançarem ele ali no mar, e o mar vai se acalmar. E neste momento ao qual agora ele está já no ventre do grande peixe, a palavra vai dizer no início do capítulo 12, que aí ele ora ao Senhor das entranhas do peixe. Amados de Deus, certamente Jonas não precisaria passar por aquele incômodo todo, por aquela angústia toda, por aquele sofrimento todo, e ainda assim levar aqueles que estavam com ele também à angústia, ao sofrimento ali naquele momento. Se tão somente obedecesse a Deus, se tão somente ouvisse a voz de Deus, se tão somente tomasse a posição de um servo do Altíssimo, porque o servo não tem vontade própria, mas o servo faz aquilo ao qual o seu Senhor o manda fazer. Veja bem, mas mediante a isso, a palavra vai dizer no versículo 2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno, gritei, e tu ouvistes a minha voz. Ainda assim, na sua desobediência, ainda assim, Deus desgostoso para com Jonas, mas nesse momento a resposta de Deus para Jonas foi ouvir a sua voz, ouvir a sua oração. Eu quero te dizer uma coisa em detrimento a isso, em nome de Jesus. Ainda que eu e você pequemos, ainda que eu e você realmente façamos coisas que desagradam a Deus, ainda que eu e você venhamos a desobedecer a Deus, mas Ele está sempre nos dando a oportunidade, certamente, de nos voltarmos para Ele, de buscar a face dEle em nome de Jesus, para que Ele nos dê direção, para que a sua resposta venha sobre a nossa vida e nós vejamos o quão misericordioso é a sua grande compaixão para conosco em nome de Jesus, e sabendo que Deus está nos dando sempre a oportunidade de uma reviravolta, para que de fato não possamos meramente estar diante de angústia, de sofrimentos tais, e levando outros a sofrerem também, mas a oportunidade certamente agora de tomar uma posição para melhorar a nossa vida e daqueles que se relacionam conosco em nome de Jesus. Primeira coisa aí, em nome de Jesus. Jonas errou, estava errado, levou angústia, levou sofrimento, sofreu, se angustiou, mas
Agora, quando ele toma essa postura de lembrar-se de Deus, lembrar-se do seu erro, procurar um conserto e agora orar a Deus, Deus demonstrou o quão misericordioso, o quão esse Deus é de compaixão, e agora ele dá a resposta a Jonas de estar ouvindo a sua oração. Ore sem cessar. Ainda que muitas vezes, quando nós estamos errados, quando nós tomamos uma direção errada, quando nós desobedecemos a Deus, mas ainda assim Deus não está omisso e não está oculto, Ele está atento a tudo, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele vai ter sempre esse olhar de misericórdia para conosco, de nos dar a oportunidade certamente de ver que Ele está nos ouvindo. Basta que tão somente nós demonstremos arrependimento acerca das nossas obras más, as obras mortas, conforme diz a palavra, e nos voltarmos para Ele e ouvir certamente e se aperceber de que a nossa oração ela não cai no vazio e de que mesmo diante de tudo quanto o inimigo possa lançar sobre nós, dizendo que nós não somos dignos, que Deus não está nos ouvindo, que Ele não vai nos dar uma nova oportunidade, mas em tudo acreditemos que Deus está sempre disposto a nos ouvir, com os ouvidos abertos ao nosso clamor, e Ele certamente nos ouve e Ele nos mostra a sua boa e excelente resposta em nome de Jesus. A segunda coisa aqui, nessa questão das consequências da desobediência, é sobre o versículo 4, que a palavra diz assim: e eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. O que dá a transparecer é que Jonas estava com o sentimento do afastamento de Deus. Estava realmente agora nesse sentimento de afastamento, da presença de Deus. E aí ele cita justamente isso, que ele estava lançado lá de diante dos olhos, mas ele diz que todavia ele tornaria a ver o templo da santidade de Deus. Amados de Deus, isso é uma coisa terrível. Muitas vezes nós desobedecemos a Deus e ficamos com aquele sentimento de que Deus não está nos ouvindo, de que Deus se afastou de nós. Na realidade, fomos nós que se afastamos de Deus. E aí começamos a ficar pessimistas, começamos a inculcar, começamos a achar que os nossos problemas são os maiores de todos, e aí muitas vezes não levantamos a cabeça para o alto, de onde vem o nosso socorro, conforme diz o salmista lá nos Salmos 121, que ele vai dizer, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse Deus que não pisca, que não vacila, que não dorme, que está atento a todas as coisas, mas principalmente o clamor dos justos de Deus em nome de Jesus. Não permita que, se você realmente está no erro, está num pecado, se você realmente está sentindo como se Deus se afastasse de você, se a presença dele estivesse difícil de você sentir a presença de Deus. Não permita que venham maus pensamentos, não permita realmente que o inimigo venha a trazer palavras de condenação, palavras de pessimismo, porque lá na primeira carta do apóstolo João, ele vai dizer o seguinte, que se o teu coração te condena, maior é Deus. Louvado seja Deus por isso. Porque esses maus sentimentos de afastamento de Deus, sentimentos de falta de perdão de Deus, sentimentos realmente de que nós erramos e certamente ficamos tão maus a ponto de pensarmos que Deus não nos vai perdoar, é o próprio apóstolo e evangelista João, que lá logo no primeiro capítulo da sua primeira epístola, lá ele vai dizer que se nós nos arrependermos dos nossos pecados e confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus, porque Deus quer nos ver com sentimentos positivos, quer nos ver motivados, quer nos ver nos sentindo perdoados, quer nos ver realmente sentindo a presença de Deus para conosco, não o afastamento de Deus, mas a presença de Deus para conosco, nos mostrando que nós não estamos sozinhos e de que Ele é o Deus que é como Pai, que corrige ao Filho que ama, é o Deus que além de ser o Deus de amor, de misericórdia, mas Ele também é o Deus de justiça,
justiça, e Ele faz justiça por nós em nome de Jesus, e Ele está sempre atento para demonstrar que sempre está conosco em nome de Jesus. Louvado seja Deus por isso. E a última e terceira coisa aqui nesse contexto que nós queremos aqui compartilhar com você em nome de Jesus, é que no versículo 7 aí desta palavra vai dizer: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a minha oração no templo da tua santidade. Sentimento de morte, porque a palavra vai dizer que Jonas já se sentia realmente como se a sua vida estivesse tragada, porque vai dizer que ele estava naquela angústia, nas entranhas do peixe ali, ele sentiu ali quando estava no ventre do peixe, do inferno gritei, tu ouvistes a minha voz. E agora, esse sentimento de morte, conforme o versículo 7, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Ah, amados, sentimentos de morte. Deus, na realidade, quer que nós tenhamos sentimento de vida, amados. Louvado seja Deus, porque a palavra diz: não temeis o que vos pode fazer o homem, né? Ou posso acrescentar aqui, ou qualquer outra criatura, mas temei aquele que dá a vida e que tem poder de tirar a vida, e após tirar a vida tem poder de lançar a alma no inferno, diz a palavra do Senhor. Mas Deus, na realidade, Ele quer que nós tenhamos sentimento de vida, não sentimento de morte, em nome de Jesus, amados. Por isso, nós devemos procurar realmente sempre prescrutar a misericórdia do Senhor, porque aqui no versículo 8 vai dizer: os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Se nós olhamos meramente para os nossos erros, para os nossos pecados, para as nossas falhas, se olhamos para as situações problemáticas em que vivemos, as desolações, né? As coisas que fogem ao nosso controle, se nós olharmos para estas questões, a questão da vaidade do homem, certamente nós vamos perecer, meus amados. E aí muitas vezes vai vir aquele sentimento de morte, né? Como se realmente a morte viesse para nos tragar, ainda que não seja esta hora, porque só Deus, na realidade, Ele dá a vida e tem poder de tirar a vida, e Ele sabe o tempo que Ele tem de vida para nós, em nome de Jesus, e nós sabemos que Deus vai dar uma nova oportunidade a Jonas. Isso vai acontecer a partir do capítulo 3, ao qual Deus de novo, né, vai estar com Jonas ali, dizendo para ele: levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse. Amados, na desobediência muitas vezes as pessoas padecem, são ceifadas, é tirada a sua vida. Na desobediência para com Deus muitas vezes não tem uma segunda oportunidade não de obedecer a Deus para levar uma vida melhor e levar aqueles aos quais se relacionam contigo para uma vida melhor. Veja que como é que foi. Quanto ao sentimento de afastamento, a resposta de Deus para Jonas foi mostrar a ele o seu livramento, livrou a ele, né, da perdição. Também aqui, nesse sentimento de morte, nós vamos ver que a resposta de Deus foi mostrar a Jonas a sua misericórdia, né, a sua salvação, que tem aí o sentido de livramento, né, conforme diz aí o versículo 9: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas da terra, conforme versículo 10. Em nome de Jesus, não desobedeça, mas obedeça a Deus em nome de Jesus. Melhor é obedecer do que certamente desobedecer. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que possamos realmente, né, estarmos obedecendo a Deus para sermos livres da angústia, do sofrimento maior, né, de levarmos aqueles que se relacionam conosco também a estarem se angustiando, sofrendo, e tendo de Deus a boa resposta em nome de Jesus. Tirar de sobre a nossa vida, né, através da obediência ao Senhor, o sentimento de afastamento de Deus, mas sim buscarmos realmente, vermos realmente, sentirmos a presença de Deus para conosco e ver e notar o livramento de Deus sobre nós da perdição. Também, amados,
não deixar que venham sobre nós sentimento de morte, mas que possamos ter a certeza, né, do dever cumprido em detrimento da obediência a Deus em nome de Jesus e prescrutar a sua misericórdia, a sua salvação, o seu livramento em nome de Jesus, para não termos sentimento de morte, mas sentimento de vida em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Tiremos lições para nós deste contexto em nome de Jesus e saber que Deus tem sido bondoso para conosco, sempre nos motivando, sempre nos capacitando, sempre nos dando oportunidade de voltar para a caminhada certa na obediência ao Senhor e de sermos bem-sucedidos na obediência ao Senhor. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Oremos. Deus, obrigado porque sempre estamos olhando para o Senhor, para o alto, de onde vem o nosso socorro, sabendo que com certeza muitas vezes desobedecemos, mas o Senhor sempre está nos dando oportunidade, ó Pai, para termos uma vida melhor. O Senhor assim continue a fazer para a honra e glória do Teu nome, para a alegria nossa, para termos uma vida melhor enquanto aqui estamos na face da terra, Pai. Tira de sobre nós todo sentimento de angústia, de sofrimento pelo nosso erro, pela nossa desobediência, pelos nossos pecados. Tira de nós todo e qualquer sentimento de afastamento do Senhor, sabendo e crendo que o Senhor está conosco, não nos deixa só, está sempre demonstrando que está conosco, Pai, nos dando sempre livramentos aos quais o Senhor nos tem livrado e guardado em nome de Jesus. Tira de sobre nós também, ó Pai, todo e qualquer sentimento de morte. Coloca sobre nós sentimentos de vida em nome de Jesus, Pai. E dá-nos sempre, ó Pai, a resposta de nos mostrar a Tua misericórdia, o Teu livramento, a Tua tão grande salvação sobre a nossa vida, Pai. Permita, oxalá, assim, que venhamos a andarmos na obediência ao Senhor e sempre na certeza do dever cumprido em nome de Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Uma boa noite e um bom restante de semana para todos em nome de Jesus.